A Dança dos Dragões e a Rebelião de Robert foram as grandes guerras civis de Westeros durante o reinado Targaryen e envolveram todas as regiões que faziam parte do reino. Aqui no canal já fiz um vídeo sobre Cregan Stark, do norte, Jaime Arryn, do vale, e dos Tyrell da Campina. Todos os vídeos estarão na descrição do vídeo para você assistir depois desse. Chegou a hora de falar sobre a Casa Tully, das Terras Fluviais, e o seu papel em House of the Dragon. Meu nome é Pedro e você está no Westeros Brasil, um canal 100% focado no universo de Game of Thrones. Então, se assim como eu, você é fã de GOT, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Vamos com a história da Casa Tully em House of the Dragon. A história da Casa Tully na Dança dos Dragões começa a partir da figura do Lorde de sua casa, chamado de Grover Tully. Grover foi um dos lordes históricos da Casa Tully, tendo sido Lorde de sua casa por quase 60 anos. Ele pegou parte do reinado de Jaehaerys I, todo o reinado do rei Viserys e parte do reinado de Aegon II. Não sabemos exatamente que idade tinha Lord Grover durante a Dança dos Dragões, mas sabemos que ele era muito velho e não tinha forças para fazer quase nada, o que explicaria o fato de seu neto, chamado de Elmo Tully, ser extraoficialmente o Lorde da casa durante aquele período. Grover teve 2 filhos, mas não temos mais detalhes sobre eles. Porém, podemos presumir que ambos morreram antes de seu pai, já que Elmo Tully, neto de Grover, era o seu herdeiro. Apesar de ser muito velho, Lord Grover queria declarar o apoio de sua casa a Aegon II. Entretanto, nenhuma declaração de apoio oficial saiu de Correrio. Isso porque o seu neto, Elmon, que como falei, era quem realmente comandava Correrio nesse momento, era a favor de Rhaenyra Targaryen. Por causa desse impasse e também temendo a retaliação de algum dos lados da guerra civil, Elmo Tully acabou por se abster da guerra em seu início e não decidiu participar. As ações de seu neto deixaram Lord Grover muito irritado, mas ele já não tinha forças para fazer algo diferente. Então esse foi o destino da casa em um primeiro momento. Tudo isso viria a mudar, no entanto, apenas pouco tempo depois, quando Adan chegou a Correrio, a mando de Rhaenyra Targaryen, para conquistar o apoio dos Tully. Elmo Tully finalmente decide se juntar a Rhaenyra, apesar da ira de seu avô. Elmo juntou os senhores das terras fluviais com o exército de Adan e conquistaram uma vitória na segunda batalha de Tumbleton. Lord Grover faleceu logo após a batalha e, segundo Cogumelo, foi de desgosto por causa das ações de seu neto, mas nenhuma informação oficial sobre isso foi dita. Mas como ele era um homem muito velho, deve ter morrido de velhice. Sendo assim, Elmo sucedeu seu avô como senhor de Correrio, agora de maneira oficial. Elmo reuniu um exército com mais de 6.000 homens e marchou para Porto Real, principalmente para lutar contra o exército de Boros Baratheon. Enquanto marchava, Elmo acabou falecendo, tendo governado apenas por 49 dias. Ele morreu por ter bebido água estragada e ficou super doente e veio a falecer rapidamente. Elmo tinha 2 filhos, chamados de Kermit e Oscar, sendo Kermit o mais velho. Sendo assim, com apenas 19 anos, Kermit se tornou senhor de Correrio. Antes de continuarmos, vale aqui uma breve curiosidade super aleatória. É que Kermit e Oscar Tully são uma homenagem aos Muppets, sim, aquele show bem antigo, e foi uma homenagem de George Martin para o show. E Kermit é inspirado no sapo Kermit, em português ele tem o nome de Caco. Enfim, é uma informação que não muda nada, mas é uma curiosidade super aleatória que achei legal trazer aqui. Então vamos voltar com a história. Kermit tinha cabelos ruivos, assim como praticamente todos os Tullys da história, e era muito jovem. Apesar disso, ele se mostrou um grande líder, e quando jovem, Kermit era selvagem e obstinado, e ansioso para provar a si mesmo como um guerreiro. O jovem Kermit tornou-se um líder poderoso para o exército de Rhaenyra Targaryen, e seu filho, o príncipe Aegon Targaryen, que viria a se tornar Aegon III. Os Tully vieram lutar contra o exército Baratheon, na guerra final da Dança dos Dragões. Boros Baratheon liderou seus homens em uma acusação contra os senhores das terras fluviais.
Entretanto, o exército de Kermit venceu a batalha contra os Baratheon, e Kermit pediu para que Boros se rendesse, mas ele se recusou. Sendo assim, Kermit matou o Lorde Baratheon. Com a derrota final dos exércitos verdes, o rei Aegon II temia a chegada de Kermit, com o exército de Lord Cragan Stark seguindo logo atrás. A rainha viúva Alicent Hightower sugeriu que o rei cortasse uma orelha do príncipe Aegon, futuro Aegon III, e enviasse para Kermit. Entretanto, o rei acabou morrendo logo depois. Quando Tully chegou ao Porto Real, ele e seu exército foram recebidos por Lord Corlys Velaryon e o príncipe Aegon III. Kermit e seus homens declararam o príncipe Aegon rei e prestaram homenagens a eles, além de terem recebido grandes honrarias e terem feito várias festas em sua homenagem. Kermit e seu irmão Oscar, assim como o Lord Bendicott Blackwood, que foi um dos grandes vassalos e guerreiros de seu exército, provaram serem grandes guerreiros e grandes líderes, apesar de todos serem muito jovens. Amarrados pela batalha, os três se tornaram inseparáveis, e os homens os chamaram de Os Rapazes. Os Tullys tinham o maior exército em Porto Real, e com a confirmação da morte de Aegon II, uma onda de felicidade se instaurou pela cidade, que agora tinha Aegon III como rei, e esse período foi chamado de Falso Alvorecer. Entretanto, esses breves dias de felicidade logo acabaram, com a chegada de Cragan Stark na cidade. Apesar de ser apenas 4 anos mais velho que Kermit, Cragan era mais imponente do que todos, e Kermit, Oscar e Blackwood se sentiam crianças perto de sua presença. Segundo Cogumelo, sempre que Cragan chegava perto dos Tully, eles se envergonhavam e ficavam gaguejando. Não entrarei em mais detalhes sobre a história de Cragan e sobre a Hora do Lobo, pois já fiz um vídeo sobre isso, vai estar na descrição. Mas com toda a revolta de Cragan contra os inimigos de Rhaenyra, os Tully acabaram se acovardando e se juntaram com medo ao Lord Stark, sendo ele o verdadeiro líder da cidade durante aquele breve momento. Os Tully iriam seguir com Cragan para o resto da guerra, mas Alysanne Blackwood acabou convencendo Cragan do contrário, e a guerra não aconteceu, e tendo agora um novo reinado, do rei Aegon III. Mas mesmo assim, Cragan acabou trazendo justiça para o reino. Voltando aos Tully, Kermit foi considerado um dos melhores lords da história de sua casa, e ajudou a criar uma boa reputação da casa Tully. Apesar disso, não temos mais detalhes sobre os anos seguintes de seu governo. Não sabemos direito o que ele fez, com quem se casou e quem eram os seus filhos, mas o seu nome acabou entrando na história da casa. Bem, esse foi o vídeo de hoje e a história da Casa Tully na Dança dos Dragões. A Casa Tully deve ter um grande papel a cumprir na série, principalmente nas próximas temporadas. Se a série tiver, por exemplo, 4 temporadas, acredito que a Casa Tully deve ter grande importância na 3ª e na 4ª temporada. Mas mesmo assim, já nessa 2ª temporada, devemos ter algumas cenas da Casa Tully. Particularmente eu gosto bastante dessa casa e também gosto de sua participação na Dança dos Dragões. Mas eu queria saber qual a sua opinião. Gostam da casa? E além disso, gostam do que a casa faz durante esse período? Se você quiser assistir outros vídeos da Dança dos Dragões, é só clicar nos vídeos que estão aparecendo aí na tela ou na descrição. Muito obrigado por ter chegado até aqui, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e tchau!